Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Cris de Pascoal, eu apresento o programa Enigmas, o programa Despertos, e também trabalho lá com Lucimara Parisi, montando as pautas de ufologia e espiritualidade, e estou aqui com vocês, sempre fazendo uma pauta ou outra, uma live ou outra, falando aí sobre as questões que estão acontecendo. Há pouco tivemos aí, dia 23 de setembro, que foi anunciado o final do mundo, ontem também, um paranormal dizia que o mundo acabava, e assim vai. Então, eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos, por que a gente entra nessas enrascadas? E a pergunta aqui é o seguinte: em qual torre de Babel você está? Eu questiono, que cada um tem seu Deus, um deusinho particular, não é mesmo? Você não tem um deusinho particular? Estamos vivendo uma verdadeira torre de Babel religiosa, Cada um fala uma língua e quase ninguém se entende. A questão é, você mora nessa energia chamada Deus, ou ela habita em você? No meu entendimento, de 30 anos de pesquisa, Deus não é religião, é relação, é por meio das nossas inter-relações que a gente vai estar plugado ou não nessa energética. Eu também não quero criticar aqui religião alguma ou ofender quem crê em algo, mas sim, pessoal, questionar qualquer pessoa ou coisa que pode ser objeto real de adoração. Mas mais do que objeto de adoração, o que intriga mesmo é a constituição de tantas igrejas atualmente. Por mais absurdo aí que seja uma ideia, como isso é possível, Bom, como eu disse, essa live não é sobre questionar Deus ou fé, é sobre a criação das seitas, das religiões, algo que é muito mais humano aí do que divino e que sempre há confusão entre o que é do homem e o que é do divino. Então vamos ver como que eles criam essa religião. É muito simples. Eu vou abrir o jogo como eles fazem para levar você aí a ser um seguidor fanático de seitas religiosas. Então fica atento. São etapas comuns e todas elas demonstrariam um padrão, não apenas de comportamento na sua criação, como também na mentalidade aí dos seus seguidores. Lembrando aí que quem segue sempre se perde, precisamos ter lucidez para compreender esse processo. Bom, o primeiro passo: essas pessoas que resolvem montar uma seita religiosa, escolhem aí uma ideia poderosa, quase megalomaníaca e de difícil acesso ao público leigo. Pessoal, vamos entender o seguinte: pessoas costumam ser motivadas por idealizações. Dificilmente uma pessoa entregaria sua vida por algo que não tivesse uma expressividade em especial ou soasse meio que grandioso. Provavelmente as pessoas gastariam seu dinheiro com o carro do ano ou investiriam seu tempo numa viagem de sonhos, não é mesmo? Então, o pensamento aí da seita precisa despertar um anseio maior, profundo, a felicidade eterna, a paz de espírito, a busca do paraíso. E o que eles fazem então? Primeiro, eles elegem um inimigo em comum. A mente humana, no funcionamento mais básico e primitivo, opera sobre os influxos do sistema cerebral reptiliano, que rastreia potencialmente os perigos, a integridade física e psicológica do sistema aí como um todo. Esse sistema só reconhece, pessoal, presta bem atenção, esse sistema que todos nós temos só reconhece inimigos e aliados. Não há meio termo. Os marqueteiros sabem muito bem como ativar o desejo de escassez aí das pessoas, anunciando que um produto vai acabar. Mas eu vou citar isso no meio das religiões. Assim, o seguidor vai lutar contra a escassez, seja de que nível for, contra o tempo. Pessoal, Hitler ele sabia muito bem como dar um direcionamento ao caos social, financeiro e político da decadência alemã na década de 20. O povo judeu. Qualquer desconfiança pessoal teria o fim sob a alegação de uma raça intrusa e que despertasse um sentimento comum a todos. Nesse caso, o sentimento aí era de se sentir ameaçado.
Isso redirecionou, né, toda a política de Hitler. Seus olhos tinham um alvo certo e bastava atacar numa só direção. Ele colocou uma meta altamente utópica, que seria a raça ariana, né? Raça pura, mas que era o desejo de aspiração da coletividade. Se alguns líderes aí prometerem aumento de salário, um braço mais musculoso, uma viagem para Nova York, serão cobrados por isso entre 3 a 6 meses. Se o resultado, claro, não for entregue no prazo, as pessoas virarão as costas e dirão que a seita é um embuste, que é uma fraude, que são tratantes. Mas se prometerem algo inapalpável, abstrato e com definição duvidosa, isto será perfeito. Você correrá por anos a fio atrás daquilo e caso não atinja, né, o alvo, vão dizer que foi você que não mirou direito, né, no que você queria, que você não se colocou à vontade do Criador ou usou pouca vontade. É o que temos hoje nas igrejas que ensinam como focar bem para ter dinheiro. Tanto que hoje nas igrejas aí, nos templos religiosos, que a gente vê as pessoas se reunindo, ritual da prosperidade dentro de igrejas, né? Ritual da prosperidade, mas você tem que dar muito lá para a igreja para você receber depois. Olha essa cara, né? Com o passar do tempo, você vai realmente, por meio dessa lavagem cerebral, acreditar que a falha é sua. Afinal, sua autoestima estará balançada e seu sentimento de culpa dominará as suas próximas ações. Olha que chato. Prato cheio aí para criar uma nova meta dentro da grande meta. Criam assim uma comunidade em torno dessa ideia. Uma pessoa que tem razoável bom senso sabe direcionar sua vida com ações ponderadas e com relativo controle para manter o corpo saudável, finanças em ordem e vida familiar decente. Ela entenderá que parte dos desajustes naturais tem uma causalidade, né, conhecida. Afinal, terremotos, maremotos fazem parte do planeta Terra. E quando elas estão com problemas financeiros, uma pessoa que tem bom senso sabe que gastou demais, que não utilizou o bom senso em alguns locais. E quando tem problemas com os filhos, também vai perceber que às vezes foi por pouca atenção ou por muita atenção, ou exagerou, né, nos presentes, né? Qualquer mudança, pessoal, vai passar por reorientar a sua vontade, ainda que sofridamente naquela direção aí original. Outras pessoas aí costumam atribuir os seus problemas a causas que estão além do seu controle, que vão desde o caos emocional ao caos político, magias feitas, ou porque o demônio, o vilão assim o quer. Essas pessoas, pessoal, são muito vulneráveis a promessas espetaculares, pois são alimentadas pelo imediatismo, pelo desejo de resultado em curto prazo e, de preferência, sem esforço nenhum, né? Juntos, no mesmo lugar, várias pessoas que pensam assim terá uma bela amostragem do que é o caos. Todas elas estão alimentando as ilusões umas das outras. Afinal, se o dono da seita, da igreja, desencorajar os sonhos dos outros, é o dele, da instituição criada, que estará em risco. A lógica é que os adeptos não querem naufragar, então vão remar bem forte para que os outros alcancem aí os seus objetivos. Assim usam métodos de controle, como hipnose, né, dentro dessas comunidades que regulam a integridade física, psicológica ou moral aí dos seus participantes e os diferenciem do inimigo comum. Geralmente aí, pessoal, esses métodos se apresentam na forma aí também de livros reveladores, textos sagrados. Bem, na prática isso pode tomar formatos mais humilhantes, como testemunhos com exposições de fragilidades pessoais,
coerções em relação a comportamentos inapropriados e até a entrega de bens materiais, como é o que estamos vendo na atualidade, né? Essa etapa é especificamente importante aí para diluir a identidade do seguidor na mentalidade da seita. E tal identidade não existe mais como vontade pessoal, mas como parte de um grupo. É dessa forma que muitos se despedem do senso crítico e do seu livre poder de escolha. Pense em termos aí de futebol. Vou dar um exemplo. Se você for corintiano, por exemplo, tá? Qualquer grande conquista do seu time será uma grande conquista sua também. Você não vê que os torcedores se matam e se agridem, né? Brigando pelo time? Porque isso é um mecanismo natural de associação de imagens que as pessoas fazem do nosso cérebro. Os nossos gostos definem quem somos. E olha só, quando os nossos artistas favoritos eles ganham o Oscar, sentimos como se também fôssemos premiados. Assim como foi com Ayrton Senna quando foi embora. E a nação ficou toda triste, porque nós sentimos o pesar de perder alguém grandioso que nos representava. Ser uma pessoa aí diferenciada entre as outras é o que alimenta o mercado do consumo do luxo, por exemplo. E é onde também as pessoas parecem que viram meio que um outdoor dessas marcas, né? Ali não existe uma pessoa comum nesse mercado do luxo. Só a fina nata dos endinheirados aí que pode usar aí determinadas marcas, né? Já imaginou aí aquela cena clássica dos que fazem regime em grupo? Se um gordinho perde os quilos necessários, ele está em um desses grupos que ajudam a pessoa a perder o peso, ele é aplaudido, né? Se ganha peso, surge um silêncio assim de imediato, como se fosse uma reprovação. Uma coisa velada, até que meio devastadora. Eu mesmo já fiz nesses grupos. E ninguém quer ficar perto do gordinho aí que não se esforçou, né? Bem, o mesmo acontece aí numa seita, quando o fiel seguidor não realizou ou obedeceu o comando do líder em questão. Surge uma reprovação ao qual ninguém quer se submeter. Assim, eles inventam eventos catastróficos contra o qual todos devem estar preparados. Por exemplo, o fim do mundo aqui, né, que ia acontecer em setembro, agora diz que vai ser em outubro, né? O sentimento de que algo vai acabar faz aumentar o desejo por aquilo, por aquele grupo. Afinal, a ideia de fim ou de escassez valoriza o produto por eles anunciado e vendido de forma religiosa aos seus adeptos. E quanto mais ameaçador for o evento, mais intenso o treinamento e maior será o nível de sacrifício a ser realizado pelo seguidor. Olha, pessoal, o aguardo da ameaça cria na mente das pessoas um sentimento de coletividade associada com urgência e fragilidade. E isso, pessoal, também diminui o valor que as pessoas têm e faz aumentar o poder do líder, né, daquela seita religiosa. Ou seja, o poder é a doação que o seguidor faz, né, que é sempre... Pois ele conhece o método para apaziguar as sequelas do problema, né? Sempre com promessas abstratas do paraíso ou do inferno, caso você não faça o que ele mandou. Se o mundo vai acabar, o líder tem o kit salvador. Você já comprou algum aí? Se é o juízo final, ele tem um acordo especial para preservar os seus prediletos, a fim de que o grupo que está sob sua guarda seja poupado de toda catástrofe e conjuros negativos. Vou citar aqui um caso bem famoso que é o Jim Jones, em que 900 seguidores cometeram suicídio. Havia uma garantia assim: aqueles que se matassem seriam os escolhidos e quem fosse covarde e ficasse vivo queimaria no fogo do inferno. Funcionou, né? Todos se mataram e as pessoas que se negavam a ingerir o veneno, inclusive crianças, foi obrigada por outros adeptos. Olha o que é o poder de uma crença, né? Os líderes aí dessas instituições mostram-se como alguém que anteviu e superou as barreiras
que os demais terão que superar. Assim como pessoas amarram dinamites nas cinturas e se tornam homens-bombas, eles fazem essa lavagem cerebral plena. A força do líder vem do fato de que ele teve uma revelação divina, única e que deverá ser passada aos poucos, para que você possa ceder mais energia, mais dinheiro e assim vai. O argumento, pessoal, é que nem todos estão preparados para o tamanho do impacto de tudo aquilo que vem pela frente. Ou seja, o líder teve a visão de algo especial que lhe otorgou uma autoridade suprema. Um teste de como decifrar algo, uma provação física, um dilema moral e até fenômenos inimagináveis. Vale tudo, tudo nesse meio de charlatanismo. Aquilo é repetido a exaustão pelos seguidores, raras vezes pelo líder, afinal ele não pode se autoproclamar o enviado. Os privilegiados serão aqueles que fazem um sacrifício maior que os demais para receber os ensinamentos da própria fonte superior. E o lance, pessoal, é tão sério, que uma tribo Zulu da África, o sacerdote Credo Mútua, que fala aí dos reptilianos, quando quis uma informação maior sobre os chitauris, ele teve que comer a mão de um cadáver, como ele mesmo diz em seu documentário, para ele ter as informações sobre como são esses seres e como eles agem, sobre os chitauris e os greys. Essa mentalidade de informação secreta já foi utilizada pela realeza e até hoje é utilizada pelos partidos políticos ou empresas também. Informações privilegiadas, pessoal, custa bem caro. Além disso, você cria uma pirâmide de interesse que estão na base, né? Querem subir um pouco, os que subiram um pouco mais também, até chegar a ser um líder. Os imediatos, se forem corajosos e espertos e sacarem qual é a brincadeira, criam sua própria seita. É por isso que hoje em dia você vê aí em cada quarteirão várias religiões. Até Skydiver, né? Seita do poderoso Skydiver, que, sabe, umas coisas assim loucas. É só a gente ver esse número imenso de religiões e templos que têm aí as suas denominações exclusivas, né? Por isso eles sempre acham importante ter também uma hierarquia de sublíderes, o que fará com que os seguidores comum desejam subir na carreira espiritual com mais afinco e cedendo tudo de si. O ponto é que essa forma usada pelas seitas, religiões, partidos políticos, times de futebol, empresas, né? E pasmem, até a sua família utiliza de forma inconsciente, obviamente, é um modelo generalizado que se difundiu e que funcionou porque é baseado nos sentimentos de culpa, medo, mérito e sacrifício. Enquanto nós vivemos baseado nesse paradigma, pessoal, será difícil alcançar uma visão alternativa e multidimensional desse funcionamento social. Democracia legítima é co-construção de ideias, né, que façam avançar de verdade. São coisas trabalhosas, elas não são fáceis. Eu não tenho uma ideia do que seria algo realmente saudável, mas posso dizer que qualquer sujeito com um pouco de disposição pode causar mais prejuízo do que benefício ao arrastar pessoas vulneráveis num caminho de alienação e pouco entendimento da vida. Porque no fundo a questão deles é ganhar dinheiro, é ser visto como salvadores da pátria, é usar esse poder para arrastar milhares de consciências a coisa alguma. Não esclarece, confunde. Confunde por meio do medo de algo que nem os líderes acreditam realmente. Por isso, esteja desperto. Essa força aí, chamada Deus, não é religião, como eu disse no começo. É relação, é por meio da nossa relação entre todos os seres vivos que nós estaremos nos ligando ou desligando também desta fonte. Não acredite, questione, pesquise e torne-se um pesquisador da sua vida.
Torne-se seu máximo melhor possível todos os dias. Aí sim, faremos essa jornada interna. Seremos livres para saber quem comanda ou comandou nossas mentes até os dias de hoje, com tantas crenças irracionais. E veremos que este mundo não é dos espertos, é dos despertos. Pessoal, 7 de outubro agora, às 14 horas eu estarei no Espaço Galáctica, abordando sobre libertação pelo conhecimento. Será às 14 horas. Quem tiver interesse, faça a sua inscrição. Telefone é 2592-1066. Se você curtiu essa live, Catiúcia, se você curtiu essa live, compartilhe e entre no meu canal Cron TV aí no YouTube. Gratidão, pessoal. Até a próxima live. Gratidão a Catiúcia que esteve atenta a todo esse momento também. Gratidão, pessoal.